Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas e eu vou adentrar dentro de como eu penso a respeito dessas respostas. As perguntas que eu queria te fazer é: do que você está se enchendo? Quem você está modelando? Quem tem sido seu referencial? Porque às vezes a gente não se dá conta do quanto essas coisas são importantes na nossa vida. Por exemplo, se você estiver se enchendo de pessoas frustradas, de frases que são de pessoas derrotadas ou de pessoas reclamonas, por que que eu estou entrando nesse assunto? Estava conversando com uma pessoa e tudo que ela fez foi reclamar. E aí, emprestei ali os meus ouvidos, meio contra a vontade, só que era nítido para mim, como eu já trabalhei em indústria, já fui peão, já rodei turno e tal, sabe aquelas frases que você percebe que é frase do ambiente? Por exemplo, quando eu trabalhava na indústria, tinha algumas frases que meio que todos os peões falavam. Frases das quais reclamava da empresa, reclamava de todo o contexto daquele universo, é como se fosse uma bolha. Depois que você entrava do portão para dentro, tinha uma bolha ali. Tinha quase que um dialeto daquele local. E aí, ficou muito nítido para mim que parte da frustração daquela pessoa estava muito ligada ao ambiente dela. E aí eu queria te fazer a pergunta que, infelizmente, eu deixei a pessoa mais falar, porque todas as vezes que eu tentei falar para ajudar, eu percebi que ela mais queria falar do que eu vi, então respeitei o momento dela, mas pode ser que você esteja passando por isso. Então, queria trocar essa ideia aqui de entender. É muito simples da gente entender. Por exemplo, se o seu referencial é o ambiente e o ambiente não está legal, a melhor maneira de você vencer o ambiente é se projetando para um ambiente novo, se projetando para poder sair desse ambiente quando for possível. Se tratando de carreira, né, se tratando de emprego, eu sei que todo mundo precisa do salário ali para poder passar o mês. Não estou falando de você ir lá e simplesmente pedir demissão, queime todas as pontes. É lindo esses discursos aqui no YouTube. Quando você não tem conta para pagar, quando você não tem uma família que está contando com você, quando você tem 19, 20 anos e mora com seus pais, é muito fácil queimar todas as pontes. Mas eu sei o que é ser adulto. Eu sei o que é ser casado e ter uma pessoa que está contando com você. Não é tão simples assim. Não estou dizendo que seja impossível, mas você tem que ter mais cautela para fazer essas coisas. Agora, a reflexão que eu quero te levar é a seguinte: se você passa o seu dia lendo bons livros, adquirindo novas habilidades, se você está estudando, se você está se tornando uma pessoa melhor no sentido de ter mais habilidades, você ter mais ferramentas para poder usar profissionalmente, ou até mesmo na sua vida pessoal, por que não? Se você está fazendo um autodesenvolvimento verdadeiro e profundo para você ser uma companhia melhor para você mesmo e para as pessoas ao seu redor, é claro que em algum momento, se você passa o seu tempo se aprimorando, se você passa o seu tempo buscando ser uma nova versão, uma versão maior e melhor, por assim dizer, se você, quando pega e liga aqui o YouTube, você vai ver canais, pelo menos eu tento fazer que o meu canal seja assim, né? Você vai ver canais como o meu, vão estar te incentivando a buscar crescer em todas as áreas da sua vida, porque eu prego isso ao longo dos vídeos, eu te prego ser a sua melhor versão para todas as áreas da sua vida, as áreas interpessoais e as áreas profissionais. Estou sempre falando de hard skill e soft skill aqui no canal, para você crescer por completo. Se você assiste esse tipo de conteúdo aqui na internet, é isso que está entrando na sua cabeça. A sua sintaxe mental ela vai estar se enchendo de boas fontes, de boas coisas. Se você está lendo bons livros, assistindo bons conteúdos, fazendo bons cursos, inevitavelmente a sua vida vai caminhar para um caminho melhor, por assim dizer. Agora, se você está num trabalho que você fica só ouvindo reclamação de pessoas porque elas estão ali insatisfeitas, você se permite se contaminar por isso, e aí você passa a ser mais um agente de disseminação dessas frases das quais você não deveria dizer. Se você começa a chegar em casa e ficar reclamando do seu trabalho para as pessoas que você vive, se você está sempre reclamando da situação do país, se você está sempre encontrando as coisas ruins da vida porque elas existem e você está colocando seu foco nelas, adivinha o que vai crescer para você? As situações ruins, porque aonde você coloca o seu foco cresce. Agora, se você pega uma situação ruim, faz o que eu fiz quando eu quis mudar de vida, você fala assim, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas barreiras a serem rompidas na minha vida, era a barreira da obesidade, que eu ainda estou em processo, mas em vista do que eu era, um dia eu vou fazer um vídeo, depois eu fiz uma segunda sessão de transplante recentemente, deve ter uns 14 dias,
depois de mais alguns meses de crescimento, quando eu finalmente chegar no resultado que eu quero, daqui a uns 8 meses, posso fazer um vídeo desse glow up que eu venho construindo na minha vida aí nos últimos 2 anos. Mas enfim, se você passa querendo mudar a sua vida, que foi o que eu fiz na época, eu mudei a minha vida financeira, eu mudei a minha aparência, que eu ainda estou nesse processo da mudança da minha aparência, ainda não cheguei no que eu quero, acredito que mais 8, 10 meses eu chegue. Então, assim, se você começa a colocar a sua energia, o seu foco na sua transformação, você vai transformar todas as áreas da sua vida. A hora que você fizer o que eu fiz de comprar bons cursos, comprar bons livros, se encher de boas fontes, ter referenciais melhores, porque talvez você na sua roda de amigos aí não tenha uma boa referência e tá tudo bem. Em várias vezes na minha vida, as pessoas que eu tenho... Laila, vem cá. Tem um gato miando e ela fica desesperada. Várias vezes na minha vida, os amigos que eu tenho, que são boas referências, talvez naquela fase da minha vida eles não estavam disponíveis para mim. Alguns mudaram a geografia deles, ou outros estavam ocupados demais, trabalhando, estudando, ou casado, enfim. Teve épocas da minha vida que sim, eu me senti sozinho, no sentido de poder ter boas referências presencialmente comigo, mas eu busquei boas referências online, e você pode fazer isso. Seja, se você me enxerga como uma boa referência, pode ser passar mais tempo vendo meu conteúdo de canais melhores que o meu não é o melhor canal do mundo. Então você pode escolher para quem você vai emprestar o seu ouvido. Qual mensagem você vai ouvir? Você vai ficar vendo vídeo aqui no canal que fica reclamando da situação econômica do país, que vai ficar falando de política. Todo dia, mano, eu tenho algumas contas no YouTube, algumas que eu vejo certos assuntos, outras que eu vejo outros algoritmos treinados para bolhas diferentes, e aí eu vou trocando ali o login. Todo dia você entra no meu algoritmo que é ligado à política e economia mundial, você vê lá várias capinhas, todo dia é o final daquela pessoa aí do Brasil, do STF. Se você entrar todo dia tem milhares de vídeos lançados falando que é o final do cara, e nunca é. Você tem milhares de vídeos falando bem do governo atual, ou falando bem do governo anterior, ou mal do atual ou do anterior. Ou seja, todo dia estão disseminando informações, te enchendo de ansiedade para você que está querendo que essa área do país mude. Eu não falo sobre isso aqui no canal e nem vou, só estou te dando aqui um exemplo. Todo dia você vai ficar se enchendo de ansiedade, porque as pessoas vão fazer capinhas cada vez mais bombásticas para chamar a sua atenção. Eu não apelo em capinha aqui. Você vê que os meus vídeos têm pegado pouco view porque eu sei fazer uma capinha viral, cara. Eu estudei muito marketing digital. Eu sei fazer uma capinha viral, mas eu não quero crescer a todo custo. Eu quero pessoas de qualidade me assistindo, eu não quero quantidade. Não adianta você ter um canal com 1 milhão de inscritos de pessoas que não vestem a camisa do produto que você tem a oferecer para elas. Eu prefiro ter 10 mil pessoas que abraçam as ideias da minha filosofia de vida, que querem ter uma vida parecida com a minha, que querem ter um pensamento semelhante com o meu, que querem ler os mesmos autores que eu, que têm os mesmos objetivos de vida que eu. Essas 10 mil pessoas são muito mais qualificadas para eu conviver, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, seja depois no Discord da escola. É muito melhor do que eu trazer o que muitas pessoas não param para pensar nisso quando estão criando as suas empresas, que é um público que, na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de poluição, honrando aí as minhas formações na área de meio ambiente. Para quem não sabe, eu comecei, eu sou pós-graduado, tenho MBA em gestão ambiental. Então, assim, é muito melhor você ter bons materiais para você trabalhar do que você se encher de resíduo não reciclável. Dentro da indústria, né, pegando aqui um paralelo do meio ambiente, não sei porquê, mas eu falei da época que eu trabalhei de turno, que eu fui peão, então foi nesse contexto da indústria. Lá a gente tinha resíduos recicláveis, coisas que podem ser reaproveitadas, e tinha resíduos que eram para ser descartados, literalmente no aterramento sanitário. Então, assim, que você quer trazer para sua vida, sabe? Tem pessoas que querem ser recicladas, assim como você. Eu estou me reciclando nesse momento. Tem áreas da minha vida que eu estou me aprimorando nesse momento. Você pode ter irmão e irmã de batalha. Agora, você vai querer se juntar a essas pessoas que estão no mesmo propósito de crescer, de mudar de vida, de mudar de mentalidade, talvez até de mudar a aparência física, seja lá o que você está querendo mudar. Você vai querer se conectar a essas pessoas que estão querendo andar para o mesmo lado que você, ou você vai querer se conectar àquelas pessoas que talvez, né, falando aqui, voltando ao exemplo do trabalho, que estão ali só lançando desgraça, maldição sobre o empregador. Palavra tem poder, cara. Toda vez que você está aí amaldiçoando alguém, falando palavras de ódio a respeito de alguém, você está mandando uma energia ruim para aquela pessoa. Tudo bem que a pessoa pode estar blindada das suas orações ou
de talvez para você, né, para ela, você pode ser tão insignificante que o que você pensa e fala sobre ela não afeta ela. Mas tem pessoas que são mais sensíveis e recebem isso como maldição na vida delas. Você vai ficar se juntando a pessoas maldizentes ou a pessoas que estão vendo a dificuldade sim, mas estão criando uma saída, estão criando uma solução. Com quem você vai se conectar? E principalmente, fica aqui o alerta, se você está muito conectado a esse lado, saiba que você está vibrando nesse lado. Talvez você seja literalmente essa pessoa. Tem como você se transformar, você ir para outro lado. Mas são escolhas. Quem você escolhe ser quando você sai desse vídeo? Quem você escolhe ser amanhã quando você chega no seu ambiente de trabalho? Quem você escolhe ser quando você está diante da pessoa que você divide a vida? A pessoa que despeja o seu lixo nela, que despeja a sua frustração nela, ou a pessoa que abraça ela, que acolhe ela, que quer estar com ela, que quer dividir com ela a parte boa da vida. No caso, a gente que é homem, aqui não sendo machista, mas eu tive uma criação assim de um pai bem radical, assim, bem aquela galera que foi criada por... Pra você ter noção, meu pai morreu, eu tinha 24 anos. Eu nunca dei um abraço do meu pai. Nunca, nenhuma vez. Nenhuma vez na minha vida eu dei um abraço do meu pai. Esse foi o tipo de criação que eu tive. Então, assim, eu não quero ser esse homem quando eu for pai, sabe? Eu não quero ser o tipo de marido que ele foi para minha mãe, para minha esposa. São escolhas que a gente faz, sabe? Todo dia quando eu acordo, eu tenho a decisão de tomar como vai ser meu dia. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu não falo muito sobre meditação aqui no canal, mas eu medito de 2 a 3 vezes por dia. Tá? Então, quando eu acordo de manhã, na minha primeira meditação matinal ali, um dos momentos da minha meditação matinal, e depois da minha meditação faço a minha oração também, é pensando como vai ser o meu dia. Eu repasso as coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Por exemplo, hoje de manhã eu sabia que eu tinha que gravar um vídeo hoje, em algum momento. Porque é o vídeo que vai para o canal amanhã. Esse vídeo que você está vendo, eu estou gravando na terça-noite, e amanhã de manhã às 8 da manhã ele vai ser lançado aí no canal. Então, dentro da minha meditação, eu já tinha pensado nas coisas que eu ia fazer, nas coisas que eu ia programar, porque eu sei as tarefas que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu sei a sprint que eu tô atuando dentro da engenharia de software. Então, eu já pensei logo de manhã, pô, vou resolver esse problema de código, eu vou gravar o meu vídeo, eu vou comprar esse celular que eu estou gravando com uma qualidade melhor foi por causa de um comentário a 2 vídeos anteriores do canal que uma pessoa comentou: nossa, vimos o homem em Full HD ou em 4K, alguma coisa assim. Eu dei risada e aí eu me toquei que eu não sou muito ligado à parte de visual, sabe? Tipo, eu não sou muito eu sou mais apegado à mensagem. Os canais que eu assisto, eu pouco me importo se está bem iluminado, se está mal iluminado, se a qualidade está em 4K. Eu sempre me preocupo somente com a informação, porque é a informação que transforma. Mas o comentário daquele seguidor me fez entender que para as outras pessoas, e principalmente talvez para as que me assistem, a qualidade de vídeo também era importante. Eu fui lá hoje e comprei um iPhone top para poder gravar o conteúdo para vocês. Então, a partir de agora, vai melhorar a qualidade aqui do canal. Por quê? Não é uma coisa que está no meu radar, não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que eu busco. Mas como eu espero fazer o melhor para vocês, e aí, por causa de um comentário, por isso que é importante vocês comentarem os vídeos do canal, pedir sugestão de vídeo, já fiz vídeo aqui atendendo a comentários aqui, ou esse comentário desse cara que foi lá e me fez comprar um iPhone. Eu não sou muito ligado à tecnologia, apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou totalmente low profile, meu negócio é tocar instrumento e ler livro. Mas eu fui lá e comprei um celular, porque um cara comentou aqui no canal. Eu não tô nem aí para iPhone, eu não sou ligado a coisas materiais. Se você segue meu canal há muito tempo, você deve ter percebido isso. Eu sou um cara muito simples. Eu busco sim ganhar cada vez mais dinheiro, eu busco sim crescer na vida, mas não é para ostentar, não é para ficar comprando coisas materiais. É pela sensação de saber que eu consigo, cara. É isso que me move. E também a sensação de saber que eu posso dar mais estabilidade, mais conforto para minha família. A maioria das coisas que eu faço, eu sou muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo. Eu sou um cara muito simples, sabe? Eu vivo muito bem com pouquíssimas coisas. Só que eu entendo também que no momento de dificuldade, você ter o dinheiro ali, ele vai te ajudar bastante. Então vocês me veem o meu lado empreendedor, mas vocês veem que eu não estou com pressa para lançar a escola, eu não tenho aquele desespero, eu não fico fazendo as coisas, querendo o resultado das coisas, eu vivo o processo e vivo com tranquilidade, com naturalidade, por isso que as coisas acabam fluindo com facilidade na minha vida, porque eu não fico vibrando na esfera do desespero.
na vibração da falta, da escassez. Eu estou tranquilão e eu sei que as coisas simplesmente vão acontecendo. Por que que muitas das vezes, quando eu estou vivendo um problema, se é que pode se dizer assim, por que que às vezes, quando parece que eu não tenho algo que eu gostaria de ter, ou quando parece que eu ainda não posso viver algo que eu gostaria de viver, sabe por que que eu não me desespero? Porque eu sei que o Dayan do futuro já tem. Eu sei que o Dayan do futuro já fez. Porque eu confio em quem eu sou. Eu confio em quem eu estou me construindo para ser. Eu sei o preço que eu pago todo dia. Eu estudo todos os dias da minha vida. Até mesmo aos sábados e domingos. Ainda que seja uma carga horária pequena. Então, assim, eu sei que eu posso contar comigo. Porque eu já me ajudei muito ao longo da minha vida. Talvez hoje você tenha essa dificuldade de acreditar em você, de se enxergar como uma pessoa que muda a sua vida, porque você não começou a mudar ela. Você ainda não tem resultados para você olhar e falar, posso confiar em mim, cara, sabe? Talvez você ainda não tenha isso, mas com o tempo você vai ter. A partir dos primeiros rompimentos que você der na sua vida, você vai começar a acreditar mais e confiar em você, e aí você vai descansar. Você vai saber que as coisas são uma questão de tempo. Eu falo muito aqui no canal, eu tenho um calendário. Eu tenho clareza e eu tenho um propósito e eu sei para onde a minha vida está caminhando. Então eu estou tranquilo. Eu sei que é só questão de eu andar mais. Se eu quiser um resultado mais rápido, eu boto mais força. Só que para eu botar mais força, eu vou sacrificar tempo de passear com o meu cachorro, que é uma coisa que eu vou fazer agora, ao terminar de gravar esse vídeo. Eu vou sacrificar tempo com a minha esposa, coisas que eu não estou disposto a fazer. Eu não estou disposto a abrir mão. Tempo de poder chegar e responder todos os comentários do canal, não tem nenhum comentário que não foi respondido. Respondi todas as pessoas no Instagram, respondo a minha família, respondo todo mundo. Por quê? Porque o meu tempo é bem distribuído. Eu sei, o que eu tinha que fazer hoje eu já fiz. Sabe o tá pago da academia? Não posta não, que isso é meio ridículo. Mas o meu tá pago de hoje já tá. A última coisa, o último item que falta do meu dia de hoje é passear com o meu cachorro. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, quando você sabe quem são as suas referências, eu sei quem são as minhas. Quando você sabe quem são as fontes que te alimentam, eu sei quem são as minhas. Os autores que eu leio são basicamente os mesmos há muitos anos. Porque não é sobre você sair lendo muitas pessoas e não ter internalizado a mensagem, o conhecimento que elas quiseram te passar com a obra delas. Não é sobre ler todo mundo, não é sobre ler 1000 livros. Tem pessoa que leu 100 livros, mas ela não sabe carregar dentro da vida real dela o ensinamento de um deles. Vale muito mais você ler um livro bem lido, fazer um curso bem feito, fazer uma formação acadêmica bem feita e entender do que aquilo se trata com profundidade, e aí sim você se transformar muito bom naquilo porque você internalizou aquilo, do que você ser todo fragmentado e ser péssimo em tudo que faz. As pessoas hoje em dia, elas estão colecionando livros que elas não leem. Todos os livros que eu tenho eu li, e mais de uma vez a maioria deles. As pessoas colecionam cursos que não fazem. E aí? Mais o que que vocês colecionam? Roupas que não usam. Vocês me veem sempre com as mesmas roupas. Por um milagre eu comprei uma camisa, sabe? Porque eu estava querendo uma camisa preta, sem nada. Então assim, o dia que você tem controle interior, você não vai comprar as coisas por comprar só para tentar satisfazer uma falta interior, porque você vai estar completo por dentro. Quando você estiver se enchido de boas fontes, quando você souber quem você é de verdade, quando você tiver feito o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer, que é olhar para dentro de si mesmo, encontrar a sua criança interior e dizer: você fez o melhor que você pôde, mas agora eu estou aqui para cuidar da nossa vida. Deixa comigo. Naquela época você era indefeso, mas agora eu sou grande, sou bem grandinho e eu sei me cuidar. Eu vou cuidar do nosso futuro, deixa comigo. Você fez o que você pôde. O dia que você olha para dentro, entende seus traumas, a origem deles, para de procurar culpados, escolhe perdoar, escolhe crescer, escolhe fazer diferente, ou do que você já fez no seu passado, porque eu cometi muitos erros no caminho, ou escolhe fazer diferente das pessoas que estavam ao seu redor e que talvez erraram com você. Quando, quando você toma o governo da sua vida, quando você entende que é você com você no final do dia, quando você bota a cabeça no travesseiro, quando você entende que a sua vida depende muito mais
de você estar resolvido por dentro do que o caos que pode estar aqui fora ao seu redor? Eu posso estar numa situação totalmente adversa, como eu já fiquei na minha vida, mas eu sabia o caminho que eu estava trilhando. Eu já falei aqui no canal, quando eu quis virar programador, eu estava sendo explorado na empresa que eu trabalhava, estava sendo humilhado, ouvi muita merda naquela empresa. Fizeram muita sacanagem comigo, mas eu estava tranquilaço, cara. Porque eu estava falando assim, eu chego em casa e estudo, cara, programação. Eu sei que eu vou virar programador o quanto antes. Eu sei que em breve eu estou saindo daqui. Vou no mínimo dobrar o meu salário. E foi mais do que a dobra, já falei isso aqui no canal. Foi 11 meses estudando de verdade, eu mudei a minha vida pela primeira vez. E depois eu segui mudando como eu venho fazendo até hoje. Tem muitas habilidades hoje que podem resgatar a sua vida financeira. Mas não adianta você ganhar mais dinheiro se você for gastar tudo com coisas que só vão te destruir ainda mais. E aqui eu não quero citar essas coisas, mas você é uma pessoa inteligente, você entendeu o que eu estou falando. Não adianta você pensar que você quer ser saudável, mas não ter autodomínio e não conseguir não comer um doce, e não conseguir dizer não para uma sobremesa, e não conseguir sentar do lado de uma pessoa que está tomando um refrigerante e seguir tomando sua água com gás. Não adianta. Por isso que eu falo, toda mudança que você quer na sua vida, a chave está aqui, cara. Se você não mudar quem você é aqui, aquelas pessoas que fazem bariátrica e depois engordam de novo, ou aquelas que não engordam, elas ficam magras o resto da vida, mas elas não se enxergam como uma pessoa magra. Elas não conseguem perceber que o espelho mudou. Entende? Se não mudar aqui, cara, se você não tiver coragem de olhar para dentro e resolver aqui, antes da gente encerrar, eu vou voltar à pergunta: quem são as suas referências hoje? Quem está moldando a sua sintaxe mental? Quem você está colocando para dentro? Principalmente, você sabe para onde sua vida está caminhando? Você sabe me dizer a probabilidade de, se tudo der certo, como vai estar a sua vida daqui a um ano? Se tudo der mais ou menos, como a sua vida vai estar? E se tudo der mais ou menos certo, como ela vai estar daqui a um ano? Ou você vai deixar passar mais um ano da sua vida? Porque quando você se enche de boas fontes, quando você já descobriu o seu propósito de vida, quando você já tem clareza e um plano, chegar lá é fácil. Dependendo do quão longe você quer ir, talvez você vai precisar de mais de um ano. Mas você vai saber, primeiro trimestre eu preciso ter batido tal meta, segundo trimestre tal meta, terceiro trimestre tal meta. Quando completar um ano eu tenho que estar em tal ponto. Seja de estudo, seja de resultado. E aí? Estamos acabando o ano. Próximo ano está batendo a porta. Você já tem um plano para cada mês do seu ano, para cada trimestre pelo menos? Você sabe o que vai ser o seu 2026? Eu sei o que vai ser o meu, e vai ser um ano incrível. Você sabe? Se você não sabe, é um bom momento esse final de ano para você fazer uma reavaliação de quem está sendo a sua referência e principalmente para onde a sua vida está indo. Se você está meio perdido, vou deixar um vídeo aqui como sugestão, aquele que eu desenho no quadro, talvez você até já tenha visto. Mas se você ainda não mudou a sua vida depois de ter visto aquele vídeo, eu te aconselho a ver de novo. Vê ele e depois me agradece. Nos vemos lá.